Fala aí, galera! Vamos continuar aí nossos estudos do encontro de hoje, a disciplina de Economia, Planejamento e Projetos Agropecuários. Roldão na área aí com vocês. Nós já estudamos aí toda a relação da economia, né, os conceitos iniciais da estrutura econômica. Entendemos aí como funciona a microeconomia, né, a relação entre as famílias e as empresas, a lei da oferta, a lei da procura, né? Entendemos aí como se dão os elementos que alteram a oferta, os elementos que alteram a procura. E para a gente começar a falar daqui a pouco sobre macroeconomia, né? Estudar os grandes agregados, estudar aí o governo, nós vamos entender agora sobre o que são as estruturas de mercado, né? Sendo que as estruturas de mercado são a ponte aí para a gente entender aí a macroeconomia, né? Trazendo aqui conceitos da microeconomia. Lembrando que qualquer dúvida que tiver em relação a essa aula, me comuniquem pelo e-mail guilherme.roldão@fazu.br, pelo aluno online de vocês, pelo correio, ou e lembrando vocês também que esse material ele vai estar disponibilizado lá no material de apoio, né, para consulta de vocês, até para poder estar acompanhando aí a aula de hoje. Combinado, pessoal? Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho aqui sobre estruturas de mercado. Bom, os mercados então, eles estão estruturados em função de 4 fatores, sendo eles a relação do número de empresas produtoras no mercado, a homogeneidade ou a diferenciação dos produtos que são oferecidos pelas empresas, a existência ou não de barreiras para a entrada de novas empresas no mercado e também entender quais são as metodologias para controle de preço que as empresas exercem aí dentro do mercado. A gente lembrando aqui o modelo de estrutura capitalista, ele funciona, a decisão, né, sobre que tipos de produtos eles devem ser produzidos e a que preço eles serão ofertados, ele se dá por aquilo que nós chamamos de livre jogo de forças de mercado, que nada mais é do que a lei da oferta e procura, né? Quanto mais produtos ofertados, menor vai ser o preço. E quanto mais gente interessada na compra de determinado produto, né, maior será o preço desse produto ou desse serviço. Bom, sendo assim, o objetivo do nosso encontro hoje é explicar de maneira simples e bem didática como se atua, né, um sistema de preços e quais são as suas influências na alocação dos nossos recursos produtivos, né, que nós já estudamos, terra, trabalho e capital, que têm característica de serem escassos. Bom, por isso, pessoal, para determinar esse modelo de estrutura de mercado, é importante que nós consigamos analisar a capacidade de influência do preço por parte dos vendedores ou ainda que seja por parte, então, dos compradores. Para a gente começar a entender a estrutura de mercado, eu gostaria de conceituar primeiro o que vem a ser mercado. Mercado, então, nada mais é do que um ambiente social ou virtual que dá condições para a troca de bens ou de serviços. Ele, então, é uma organização que permite que os vendedores e os compradores estabeleçam relações comerciais, né, com o objetivo de realizar acordos, então, ou trocas que envolvam relações monetárias. Bom, ainda dentro do conceito de mercado, os primeiros mercados, lá no início, eles funcionavam por meio de trocas, o que nós conhecemos aí como escambo.
né, e com o aparecimento do sistema monetário, com o aparecimento do dinheiro, começaram-se então a se desenvolver os primeiros códigos de comércio, sendo que o aumento na produção resultou então no aparecimento do que nós chamamos dos intermediários, que seriam a ligação entre os produtores e os consumidores finais. Bom, então vamos entender quais são esses modelos e a classificação das estruturas de mercado, sendo que elas podem ser classificadas como concorrência perfeita, como monopólio, como oligopólio, como concorrência monopolista, como monopsônio ou ainda como oligopsônio. Lembrando, pessoal, que as 4 primeiras elas se dão com a relação baseada em bens e serviços, e as 2 últimas se dão pela relação dos fatores de produção, terra, capital e trabalho. O modelo de estrutura de mercado de concorrência perfeita se dá pela existência de um número elevado de consumidores que interage também com uma relação de um número grande de vendedores ou produtores, né, que comercializam aí determinados produtos ou serviços. Os preços, então, são baseados pela interação de forças de oferta e demanda, ou seja, controle baseado, né, na lei da oferta e procura existente. Então a gente pode destacar aqui mercado de commodities, né, uma relação de muitos vendedores, muitos compradores. Vamos ver a seguir essa relação de homogeneidade, essa padronização, e que o preço é estabelecido pelo mercado. Outra questão interessante da gente analisar no modelo de concorrência perfeita é que cada agente econômico, ou seja, cada vendedor ou cada comprador de forma isolada, ele não é capaz de afetar o preço final do produto, sendo que esses produtos possuem substitutos próximos por questão da sua homogeneidade, mas não conseguem ser substituídos totalmente. Para então que ocorra uma estrutura de mercado de concorrência perfeita, deva existir um elevado número de compradores e vendedores e que de forma isolada não exercem influência sobre o preço das mercadorias, a existência de produtos homogêneos, onde consumidores não percebem diferenças significativas em relação aos demais produtos oferecidos nessa estrutura de mercado, a relação de liberdade de entrada e saída no mercado, sendo que esses indivíduos, caso entrem ou caso saiam de forma isolada, eles não causam distúrbios no mercado, ou seja, existe um grande número de ofertantes e um grande número de demandantes para os mesmos produtos com características homogêneas. E também destacar aqui a relação da transparência, né? Que a informação sobre os preços praticados no mercado, bem como a qualidade desses produtos, é de fácil percepção, principalmente por questão da característica da homogeneidade desses produtos. Outra estrutura de mercado importante nós destacarmos é a relação do monopólio. Pessoal, fica fácil lembrar, mono vem de né? Então o que é o monopólio? É uma única empresa que responde pela totalidade do que é produzido ou é comercializado, sendo que é um setor onde temos diversos compradores e que esses compradores possuem nesse mercado um único vendedor, então um controle, né, sobre a oferta desse produto ou desse serviço, tendo capacidade direta, né, essa estrutura ofertante de controlar o preço, dominando aí o que nós vamos chamar de oferta. O preço numa estrutura de mercado monopolista sempre vai ser maior quando comparado com o sistema de concorrência. O mercado é concentrado de forma absoluta, né, com uma dificuldade grande de entrada de novas empresas, principalmente por conta de investimentos, né, para se começar a possibilidade talvez de concorrer com uma empresa monopolista. Podemos destacar aqui no Brasil a produção de petróleo, né? Nós podemos destacar as autarquias de
a distribuição de água e esgoto, e também a de energia elétrica, né? Que nós não temos substitutos próximos, mas que tem controle, né, sobre esse produto na mão aí de uma única empresa. Então, pessoal, para que o monopólio ocorra, nós vamos sempre observar a presença de um único vendedor, né, para determinada mercadoria, a concentração absoluta, né, desse mercado na mão de um único ofertante, a não existência de substitutos próximos para esses bens ou até mesmo para esses serviços, e a existência, né, grande aqui de obstáculos contra a entrada de novas empresas aí no setor de mercado. Outra estrutura de mercado que podemos destacar é a estrutura de oligopólio. Oligo vem de alguns, fica fácil memorizar. Então nós temos então algumas empresas, né, principalmente as de grande porte, nós podemos destacar, que vão controlar grande parte ou até mesmo uma totalidade, né, do que é produzido ou é comercializado no mercado. Essas políticas de produção, elas ocorrem de acordo com as políticas das demais empresas, principalmente no que se tange ao preço, né? Essas empresas, elas vão fazer alterações em relação aos seus preços, baseado no que essas outras poucas empresas também praticam no mercado. Nós podemos destacar aqui a relação dos postos de gasolina, né? Alguns postos para distribuir para uma quantidade grande, né, de demandantes, onde que, né, olha só, que por coincidência esses postos praticam os preços, né, de forma quase que idênticas, né? Podemos destacar aqui também o sistema bancário brasileiro, aonde os bancos, por mais que exista uma diferenciação entre eles, mas são poucos, talvez 5, 6 bancos que controlam o nosso mercado, com tarifas muito semelhantes aí quanto a taxas, né, a investimentos, né? Então tudo aí está no controle aí de poucas empresas, né? E isso vai afetar todos os demandantes. Então o oligopólio, ele existe devido à existência de barreiras à entrada de novas empresas, e essas barreiras se dão principalmente por questão de tradição das empresas e se inibe a entrada de outras empresas para concorrer. A relação de proteção por marcas e patentes, o controle de matérias-primas, algumas empresas detêm, né, a produção ou até mesmo a oferta de determinadas matérias-primas, dificultando a entrada de outras empresas para concorrer. A questão tecnologia se pode destacar também, por conta às vezes de um alto investimento a ser realizado. Fiz um destaque aqui, né, sobre cartel. O cartel, para quem não sabe, é um sistema onde algumas empresas se reúnem para combinar preços de mercado, inclusive juridicamente é uma prática ilegal, mas que ela sim pode se encontrar aqui no sistema de estrutura de mercado de oligopólio, ok? Bom, estrutura de mercado de concorrência monopolística. Não confundam com a estrutura de mercado de concorrência perfeita, tá? A estrutura de concorrência monopolística, quando a gente pensa na prática, ela é muito mais comum, né? E a gente pode chamá-la também de concorrência imperfeita. Ela se dá com a decisão, principalmente do consumidor em relação ao preço, por conta das especificidades dos produtos que são oferecidos pelos ofertantes. Então, os preços que são cobrados pelos ofertantes vão se modificando, né, de acordo com o nível de concorrência de mercado. Então, ou seja, quanto mais sozinho eles estão no mercado, né, maior são os preços. E à medida que a concorrência aumenta, esses preços aí vão se harmonizando, né, vão se tornando aí menores. A diferenciação do produto é o principal fator no modelo de concorrência monopolística, sendo que também temos aqui uma grande quantidade de ofertantes e uma grande quantidade de demandantes. A diferenciação que se dá pelo modelo de concorrência perfeita se dá por conta da diferenciação do produto, ou seja, que nós não temos mais a homogeneidade. Os produtos de concorrência perfeita possuem uma percepção até heterogênea em relação aos produtos, sendo que essa heterogeneidade pode ser percebida pelo nível de qualidade que o produto ou o serviço é ofertado, por questões de embalagem, por exemplo,
e até mesmo de especificidades, né, do produto. O que nós podemos destacar aqui, a rede de supermercados, por exemplo, são vários supermercados no mercado, são vários pontos de venda. E o que determina a escolha do consumidor por prestigiar um ponto de venda ou outro? São essa diferenciação que se dá talvez por atendimento, por localização, né, por qualidade. Então essa situação é da percepção aqui do consumidor e ele difere aqui, né, de quem comprar. Outro destaque que a gente pode dar se dá aqui na prestação de serviço pela consultoria, por exemplo, né, diversos consultores estão presentes no mercado, mas a decisão de contratar um consultor ou outro se dá basicamente pela essa diferenciação que cada consultor, né, oferta no mercado, e isso, né, a gente tem aqui como exemplo da estrutura de concorrência monopolística. Então, para que exista um modelo de estrutura de mercado monopolística, nós precisamos ter muitas empresas produzindo bens ou serviços, sendo que cada empresa produz produtos diferenciados, mas que com substitutos próximos. Cada empresa tem poder, né, sobre os seus preços, diferente lá da concorrência perfeita, onde quem estabelece o preço é o mercado. No caso da concorrência monopolística, a empresa ela tem determinado controle porque ela oferece um algo a mais, né, para o seu consumidor, por conta dessa diferenciação e que dá ao consumidor o poder de escolha. Tá ok, pessoal? Bom, a estrutura de mercado de monopsônio, ela já se dá aqui pela análise dos fatores de produção, né? Então, pelos fatores terra, trabalho e capital. O monopsônio, a gente tem uma estrutura de mercado onde somente um comprador é para muitos vendedores, né, dos serviços ou até, no caso aqui, de insumos. Um exemplo que nós podemos destacar é a relação de uma grande indústria de laticínios ou uma cooperativa leiteira, né, sendo uma única compradora para todos os produtores de leite de determinada região. Ou seja, ela tem o controle sobre o preço, né, que ela está disposta a pagar em relação aos ofertantes. Então o demandante aqui passa a ter o controle sobre o preço do mercado. Outra estrutura de mercado para a gente destacar é a estrutura de oligopsônio. Oligopsônio é uma estrutura onde nós temos poucos compradores no mercado e que esses poucos compradores dominam o mercado dos ofertantes, né? Dos vendedores. Então o sistema oligopolista ele tem o poder de mercado porque eles podem influenciar o preço de determinado bem, sendo que isso vai variar simplesmente de acordo com a quantidade comprada. Exemplo que a gente pode dar muito clássico aqui, né, de estrutura de oligopsônio, são as agroindústrias. Principalmente podemos destacar aqui a agroindústria do cacau, né, a agroindústria do chocolate, onde nós temos poucas empresas, né, de mercado que beneficiam, né, transformam o cacau em chocolate, mas nós temos aqui muitos vendedores, principalmente na região do estado da Bahia, de ofertantes aqui de cacau. Então poucas indústrias beneficiando para muita gente, né, vendendo aí o produto. Outra questão de agroindústria que a gente pode destacar aqui é a indústria do látex, né? Onde nós temos poucas empresas que beneficiam e transformam o látex em borracha por uma quantidade muito grande aqui de ofertantes do produto aí dentro do mercado. Ok, pessoal? Bom, aqui a gente tem uma tabela aqui bem simples, onde a gente pode entender as estruturas de mercado, principalmente as que estão relacionadas com bens e serviços, né? Sendo monopólio, oligopólio, concorrência monopolista e concorrência perfeita. Gostaria que vocês entendessem aí essa relação e fizessem também uma análise baseada nas estruturas também de oligopsônio e monopsônio. Aqui, né, a gente tem a relação por número de produtores, para a entrada, né, de empresas no mercado, a influência que eles têm em relação ao preço e alguns exemplos aqui, né, práticos que nós temos para vocês se situarem aí sobre
os diferentes modelos de estrutura de mercado. Ok, pessoal? Então essa, né, foi a nossa aula de hoje. Quero agradecer a atenção de vocês e lembrar que lá no nosso ambiente online, né, no nosso ambiente virtual de aprendizado, eu vou deixar algumas atividades lá para vocês realizarem a fixação do conteúdo e dentro desse conceito aqui a gente conseguir, né, contemplar, né, o conhecimento da aula de hoje. Lembrando que eu estou aqui disposto, né, a esclarecer qualquer dúvidas caso elas existam. Ok, pessoal? Então valeu, obrigado e até a próxima.